Antes da aula eu quero te dar um recado. Você sabia que agora o professor Samuel Cunha está com uma plataforma completa de estudo em biologia? Nessa plataforma tem todas as aulas de biologia, tem listas com exercícios comentados, tem apostila, resumo e simulado e algo muito importante que é o roteiro de estudos. E vou te dizer uma coisa, além disso temos muitas outras novidades. Tudo isso para você detonar no Enem ou vestibulares. Não conhece? Ó, acessa aqui, o link está na descrição do vídeo. Te espero lá. E agora, fica com a videoaula. Até logo! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos à aula de fotossíntese. Nessa aula vamos descobrir como as nossas queridas plantinhas e as algas também conseguem extrair da luz a sua energia para fabricar o seu composto orgânico. É um processo lindo, fantástico, maravilhoso, apaixonante e para alguns é um pouco complicado. Confesso que a fotossíntese é complicada, mas o meu papel aqui é deixá-la facinho para vocês. Então vou começar com uma pergunta. O que você comeu antes de vir aqui assistir essa super videoaula do professor Samuel? Talvez vocês estejam respondendo, comi um pão, ou comi uma carne, ou uma saladinha, ou um copo de leite com achocolatado, um sushi, quem sabe. Indiferentemente, pessoal, do que você tenha comido, eu vou te falar uma coisa interessante. A energia desse alimento veio do sol. O que é? Por exemplo, o pão veio do trigo. Ora, o trigo é uma planta, conseguiu seu composto orgânico a partir da energia vinda do sol. Tranquilo. A carne, seja ela de res, seja de ovelha, seja de porco, essa carne daí tu deve se perguntar assim, pô, não, mas a carne não, cara, como é que a carne veio, a energia que eu tirei da carne veio do sol? Sim, porque veja, um herbívoro comeu a planta e tirou a energia da planta, e a energia da planta veio do sol. Então isso é questão de vestibular direto também. Em última análise, a energia dos nossos alimentos no geral, veio do sol. Se fosse possível manter a temperatura da Terra normal, constante como é, e apagar o sol, ou seja, a gente ficar totalmente no escuro, nós morreríamos, porque as plantas não iriam produzir os seus compostos orgânicos e elas não iam crescer, iam morrer. Sem as plantas, que são os produtores, os consumidores primários também iriam morrer, uma vez que não teriam alimento. Quem come o consumidor primário, portanto é o consumidor secundário, também morreria porque não tem... Ou seja, a energia de toda a cadeia alimentar vem, em última análise, do sol. É óbvio que existem os organismos quimiosintetizantes que vocês vão estudar na próxima aula, que eles são uma exceção, eles conseguem fabricar o seu próprio alimento, os seus compostos orgânicos a partir de oxidação de moléculas inorgânicas. Assunto essa para a próxima aula. Sem enrolar muito, vamos para a pergunta: o que é fotossíntese? Veja essa imagem. Pessoal, a fotossíntese é um mecanismo importantíssimo e muito interessante. Repara, organismos autótrofos. Pessoal, lembre-se, organismos autótrofos são aqueles que conseguem produzir o seu próprio composto orgânico. Nós não somos autótrofos, nós somos heterótrofos. Dependemos de outros seres vivos para conseguir os nossos compostos orgânicos. Já os autótrofos, como as plantas, não. Retiram a energia do sol, transformam essa energia no seu alimento, no seu composto orgânico. Então, os organismos autótrofos fabricam as suas substâncias orgânicas. Repara, o sol é o que fornece energia para a Terra. Essa energia vem em forma de luz. Nas plantas, dentro da célula das plantas, tem o cloroplasto, a organela que possui o pigmento clorofila. Ou seja, esse pigmento consegue converter essa energia em energia química e, para isso, utiliza o dióxido de carbono mais a água, libera como resíduo o gás oxigênio e tem como seu produto o composto orgânico. Aqui a gente pode chamar de glicose. No século XVIII, Joseph Priestley, um cientista, fez um experimento muito simples. Ele percebeu que se colocasse um ratinho num pote sem planta, ele durava muito pouco. Agora, se esse mesmo ratinho, ou no caso, se um outro ratinho, mas da mesma espécie, estivesse num pote semelhante, contendo uma planta, ele vivia muito mais. Concluiu assim
que a planta faria alguma coisa para renovar o ar. Foi o pontapé inicial para a descoberta da fotossíntese. E esses experimentos também é muito comum os vestibulares cobrar. Então, analise essa imagem, veja e entenda. Essa velinha que está aí é um exemplo que a gente pode tomar aí na nossa casa, fazer na nossa casa. Pega uma vela e coloca um copo em cima, a vela acesa, você vai ver que imediatamente o fogo vai se apagar. Por quê? Queimou o combustível, gás oxigênio e, consequentemente, o fogo apaga. Mas então vamos para a pergunta: o que é necessário para uma planta ou para uma alga fazer a fotossíntese? Pessoal, resumidamente, uma planta ou uma alga vai precisar de 6 moléculas de gás carbônico, vai precisar da água e de energia luminosa. Então ele vai converter o gás carbônico e os elétrons e hidrogênios que a água possui em glicose. E como resíduo, vai liberar gás oxigênio. Agora, essa é a forma resumida. A equação completinha da fotossíntese é a seguinte: 6 moléculas de dióxido de carbono mais 12 moléculas de água, na presença de luz e com pigmentos fotossintetizantes, lembre-se, clorofila, vão produzir a molécula de glicose e vão liberar 6 moléculas da água e também 6 moléculas de gás oxigênio. Agora te liga, uma informação muito, hiper, mega importante que eu quero que você anote até na testa, se for necessário, é que esse gás oxigênio liberado na fotossíntese não vem do dióxido de carbono, mas vem da quebra da água, da hidrólise da água. Pessoal, isso é muito comum ser cobrado em vestibulares. Eles te induzem ao erro, porque é muito normal. Você pensa assim, ó, a planta pega dióxido de carbono e elimina gás oxigênio. Então, o CO2 simplesmente é quebrado ali do dióxido de carbono e é eliminado. Pessoal, informação completamente errada. O que acontece é que o gás carbônico, o CO2, esse gás carbônico é utilizado, os carbonos dele são utilizados para a fabricação da glicose. E o gás oxigênio, o O2, ele é liberado a partir da quebra da molécula da água. Então repara aqui, pessoal, a água é fonte de hidrogênios e elétrons para a planta. E a quebra da água libera o gás oxigênio. Enquanto que o dióxido de carbono vai ser a fonte de carbono para o composto orgânico que a planta vai produzir. Ou seja, esse carboninho aqui da glicose que a planta produziu vem do dióxido de carbono. Ok, agora você já sabe mais ou menos o resumo da fotossíntese, o que ela é. Agora vamos ver onde ela ocorre. Pessoal, em uma folha da planta, obviamente você sabe que existem milhões de células. Dentro dessa célula existe uma organela chamada de cloroplasto. Esse cloroplasto possui os grânulos. Esses grânulos possuem uma membrana chamada membrana do tilacoide. Nessa membrana do tilacoide estão as clorofilas. Essas clorofilas estão organizadas no que a gente chama de complexo antena. É aqui, na membrana do tilacoide, que ocorre uma das fases da fotossíntese, enquanto que a outra fase da fotossíntese ocorre no estroma, nesse gel que tem dentro da organela chamada de cloroplasto. Repara que a clorofila tem esse formato e ela está enfiada aqui na membrana do tilacoide. Agora vamos ver mais de perto esse complexo da antena. O complexo da antena se une a proteínas formando o famosíssimo fotossistema. A partir de agora, vou tratar essa estrutura como fotossistema. Nesse fotossistema existem várias clorofilas. Essas clorofilas são os famosos pigmentos fotossintetizantes, mas existem vários tipos de pigmentos fotossintetizantes. Por exemplo, existe clorofila A, clorofila B, C e o caroteno. Pessoal, ter diferentes tipos de clorofila é importante porque elas conseguem absorver diferentes ondas em diferentes comprimentos de ondas de luz, otimizando assim a captação da energia luminosa. É aqui nos fotossistemas que ocorre a conversão da energia luminosa em energia química. Não vamos, por enquanto, nos ater a todos esses detalhes de reações, mas gravem muito bem essa imagem que logo mais eu vou explicar para vocês. Ok, antes de falar a fundo as reações da fotossíntese, vamos entender como é que é a luz.
A luz tem um comprimento de onda. Repara que a luz visível, o que os nossos olhos conseguem enxergar, estão num espaço muito pequeno do comprimento de ondas de luz que existem. Nós enxergamos no comprimento entre 400 nanômetros e 700 nanômetros, mas repara que existem ondas muito maiores de luz, né? E muito menores. Por exemplo, os raios Y, X, os raios ultravioletas, a gente não enxerga, mas eles fazem um mal tremendo para nossa pele. Tem aqui também micro-ondas, que inclusive a gente esquenta aí o nosso alimento. Agora, algo muito interessante. A cor que a gente enxerga é a cor que não está sendo absorvida por um objeto. Veja, quando nós olhamos uma planta, nesse caso, a folha dela é verde. Significa que ela consegue absorver os outros comprimentos de ondas e não conseguem absorver a luz verde. Portanto, ela é refletida. Então, isso é interessantíssimo, né? O que a gente enxerga, a cor, olha só que eu tô aqui, gente, na minha formatura. Essa parte verde aqui também, que a gente enxerga a cor verde, significa que esse papel não absorveu a cor verde e refletiu. Por isso, é verde. Logo, a gente chega a uma conclusão que a clorofila consegue absorver muito bem a luz vermelha e azul e, consequentemente, ela reflete a luz verde. Grave essa informação também que no final da aula eu vou falar como o vestibular pode te cobrar isso. Bom, você já sabe agora mais ou menos o que é a fotossíntese, o que dá como produto, da onde vêm as coisas, mas vamos entender agora em si quais são as etapas da fotossíntese e primeiro vou te lançar um resuminho bisurado de toda, para você ter a noção de toda a fotossíntese. Ok? Então olha aí. A fotossíntese possui duas etapas. Uma delas é chamada etapa fotoquímica, ou clara, que ocorre lá nos tilacoides, na membrana do tilacoide. E também tem a etapa química, ou etapa escura, que ocorre no estroma, naquele gel. Repara que na etapa fotoquímica, chamada de clara, a planta absorve luz, pega a água e libera como produto, como resíduo, na verdade, o gás oxigênio. E produz ATP e NADPH. Você já assistiu a aula de respiração celular. O ATP é a molécula energética e o NADPH carrega elétrons ricos em energia. Já na etapa química, ou a etapa escura, o ATP e o NADPH serão utilizados juntamente com dióxido de carbono para a produção de matéria orgânica. Ora, meus queridos, se usou o ATP e o NADPH, ele vai liberar esse ATP, vai utilizar e vai transformar novamente o ATP em ADP, adenosina difosfato. Ele vai utilizar os elétrons e os hidrogênios do NADPH e o NADPH vai se transformar em ADP. O ADP e o NADP voltam para a etapa fotoquímica para novamente se energizarem e suprir a etapa escura, a etapa química. Agora repara, muito cuidado, outra pegadinha da fotossíntese que muitos alunos se confundem é a etapa fotoquímica, a etapa clara ocorre de dia e a etapa escura, obviamente, de noite. Errado, ledo em cano, meu querido. Ambas as fases ocorrem no dia, porque a etapa fotoquímica depende da luz e a etapa escura depende do que a etapa clara produziu, o ATP e o NADPH. Então, se uma para, a outra para também. Então, resumindo de novo, é necessário luz, água para a etapa fotoquímica. Produz gás oxigênio como resíduo, ATP e NADPH. É necessário para a etapa química, etapa escura, o ATP e o NADPH que vieram da etapa fotoquímica. Ele utiliza o CO2 e essa energia do ATP e do NADPH para montar sua matéria orgânica, para montar sua glicose e libera esses compostos, libera o NADP e o ADP para que a etapa fotoquímica volte a funcionar. Ok, você sabe o que é a fotossíntese de uma maneira geral e que ela possui duas etapas, a etapa fotoquímica e a etapa química. Vamos entender agora detalhadamente o que ocorre em cada uma dessas etapas. Começando, obviamente, pela etapa fotoquímica. Foto precisa de luz. Haha, precisa de luz, olha só. A etapa fotoquímica é que vai converter a energia luminosa em energia química. Mas muito cuidado. Lembra que eu falei para você do fotossistema? Existem dois tipos de fotossistema. O chamado fotossistema 2 e fotossistema 1.
A diferença entre eles é que o fotossistema 2 consegue captar ondas luminosas em até 680 nanômetros, enquanto que o fotossistema 1, 700. Repara que o nome 1 e 2 refere-se a quem foi descoberto primeiro. Primeiro se descobriu o fotossistema 1 e só depois o fotossistema 2. Agora entenda, a luz vem até aqui essa porção dessas clorofilas que estão mais por fora. Ocorre aqui a hidrólise da água, ou seja, a água é quebrada. Ela é quebrada e seus elétrons são aproveitados. Ora, se a água é quebrada, é liberado, como eu disse para vocês, o gás oxigênio. O gás oxigênio vem da quebra da água. Os elétrons que foram aproveitados dessa quebra começam a ser energizados pela energia luminosa. E eles começam a vir da periferia até o centro de reações, até o centro do fotossistema, onde tem clorofilas especializadas, que convertem esses elétrons que agora estão ricos em energia por proteínas de membrana e levam esses elétrons até o outro fotossistema, o fotossistema 1. Enquanto que essas proteínas, chamadas de citocromo, lembra lá da aula de respiração celular, eu falei para vocês do citocromo. Enquanto que esses elétrons são levados de um fotossistema ao outro, é produzido ATP. Relaxa aí que logo mais eu te explico em outra imagem como isso acontece. Enquanto que esses elétrons estão sendo carregados pelo citocromo, eles vão perdendo energia e chegam no fotossistema 1 com pouquinha energia. Mas para sua surpresa, aqui no fotossistema 1 também chega a luz e energiza novamente esses elétrons. Esses elétrons vão chegar aqui no centro e eles agora são utilizados para a produção do NADPH. Repara que o NADPH carrega elétrons ricos em energia, mas veja, esse NADPH também vai utilizar o hidrogênio. Esse é o processo que a gente chama de processo acíclico, porque repara, há necessidade constante de reposição dos elétrons por quebra da água aqui no fotossistema 2. Se esses elétrons não retornam para cá, é o processo acíclico. E lembre-se, está acontecendo aqui na membrana do tilacoide. Você viu que esse processo produz ATP e NADPH, mas isso é muito pouco ATP que ele produz. Portanto, existe um outro sistema, um outro processo chamado processo cíclico, que ele existe para a produção de ATP, para ter mais ATP, para otimizar a segunda etapa da fotossíntese. Veja o processo cíclico. Pessoal, o processo cíclico ocorre apenas, repara, apenas no fotossistema 1 e não ocorre a hidrólise da água, que não há necessidade de água. Por quê? No processo cíclico, esses elétrons são energizados pela luz e eles são utilizados para a fabricação apenas de ATP. Eles não são utilizados, eles não são introduzidos no NADPH e, consequentemente, eles voltam para o fotossistema 1. Se eles voltam, eles completam um ciclo. Portanto, esse é o processo cíclico. Ou seja, pessoal, te liga, o fotossistema 1, ele atua tanto no processo acíclico quanto no processo cíclico. Já o fotossistema 2, ele só faz parte do processo acíclico. Agora eu vou mostrar com outras palavras, com uma outra imagem, como é que acontece essa produção do ATP e a produção do NADPH. Porque, professor, você falou que acontece aqui num fotossistema, manda para o outro, mas o que tem a ver o ATP com isso? Meu querido, tem tudo a ver. Olha essa imagem. Aqui temos o fotossistema 2 e aqui o fotossistema 1. Olha só, os elétrons chegam aqui pela quebra da água e eles são energizados pela luz. Quando eles atingem o meio do fotossistema, eles são transferidos para o outro fotossistema, ou seja, para o fotossistema 1, por proteínas chamadas de citocromo. Enquanto que eles estão sendo transferidos para cá, prótons H+ são mandados para o interior dos tilacoides. Ora, se tem mais H+ aqui, eles têm que retornar. Eles retornam por onde? Pela ATP sintetase, pela ATP sintase, essa linda proteína que fabrica os ATPs. Por isso que eu disse que quando ocorre a transferência dos elétrons ricos em energia de um fotossistema para o outro, eles vão perdendo energia porque a energia deles é utilizada para bombear os H+ para cá. E esses H+, quando retornam, produzem o ATP.
E aqui, quando esses elétrons chegam no fotossistema 2, eles são energizados novamente, só que dessa vez eles são utilizados para a fabricação do NADPH, que vai utilizar os elétrons ricos em energia e vai pegar também os H+, para que ele se transforme em NADPH. Resumidamente, a etapa fotoquímica utiliza a energia luminosa mais a quebra da água para produzir ATP e NADPH. Esse ATP e NADPH serão indispensáveis agora na etapa química, na segunda etapa da fotossíntese. E, como resíduo de tudo isso, na etapa fotoquímica é liberada o gás oxigênio. Se eu chegar aqui, eu sinto até o cheiro do O2 aqui nesse momento. Bobagem. Mas, obviamente, essas plantas estão recebendo luz aqui, elas estão liberando gás oxigênio. Agora vamos para a etapa química. Mano, velho, a etapa química está acontecendo aqui no estroma, nessa porção gelatinosa dentro do cloroplasto. Pessoal, a etapa química tem muitas reações, complicadíssimas reações, que não são importantes para ensino médio, para vestibular. Só que eu tenho que te explicar o mecanismo principal desse centro de reações, desse ciclo de reações. Horas. Grave esse nome. O ciclo de reações que ocorre na etapa química é chamado de ciclo de Calvin. Veja essa imagem. Pessoal, então repara, nós estamos aqui no estroma dos cloroplastos, aqui na etapa química. E aqui o que acontece é o ciclo de Calvin-Benson. Nesse ciclo, que é produzido de fato a molécula orgânica. Resumidamente, aqui na etapa química é utilizado gás carbônico, CO2, é utilizado o ATP e o NADPH, que foram produzidos na etapa fotoquímica, e então é formada a molécula orgânica. É esse resumo que você tem que aprender para a prova. Mas, meu querido aluno, você que quer dar um passo a mais do que a concorrência, veja, vamos explorar um pouco mais do que acontece nesse ciclo de Calvin. O CO2 entra no ciclo de Calvin e ele é unido à ribulose. Gente, a proteína mais abundante que existe no mundo é essa, a rubisco. E é essa proteína, essa enzima, a rubisco, que vai unir o CO2 à ribulose. E aqui passa a acontecer uma série de reações. Por exemplo, aqui a molécula quebra e seguem as reações. Repara que aqui ela possui apenas 3 carbonos. Agora, gasta ATP, é utilizado os elétrons e os hidrogênios do NADPH e, enfim, é produzida a molécula orgânica. Te liga que essa molécula orgânica possui apenas 3 carbonos, mas veja, logo em seguida, essa molécula de 3 carbonos se junta a outra molécula igual a ela de 3 carbonos e a planta produz glicose. Te liga então que tem que ser feito 2 voltas no ciclo para produzir uma molécula de glicose, a molécula orgânica. As reações seguem acontecendo, gasta mais ATP e a ribulose é renovada. Ela volta aqui para entrar novamente no ciclo de Calvin. Muitos alunos me perguntam, professor, mas na etapa fotoquímica já produziu ATP. Por que tem que utilizar esse ATP para produzir matéria orgânica para depois, numa respiração celular, a planta produzir ATP? Gente, veja bem. Se a planta somente utilizasse o ATP produzido na etapa fotoquímica, não seria o suficiente. Portanto, ela utiliza esse ATP, utiliza a energia dos elétrons para os NADPH para produzir a matéria orgânica e depois a planta pega essa matéria orgânica, a glicose, e produz o seu ATP muito mais abundante. Por isso a importância de ter a etapa clara e a etapa escura. Olhe novamente esse ciclo. A única coisa que você tem que saber é que entre o CO2, portanto, faz parte da etapa química, da etapa escura, e esse CO2, junto com diversas reações que aqui acontecem, e com o gasto do ATP e do NADPH, é produzida a matéria orgânica. Essa matéria orgânica, embora saia com 3 carbonos, logo ela sofre outras reações e é transformada numa com 6 carbonos, a glicose. E após essas reações ocorre a regeneração desta molécula, transformando ela novamente em ribulose para que possa se unir a novos carbonos e, consequentemente, dar origem a um novo ciclo de Calvin. Bom, como eu disse para vocês, se a planta utilizasse o ATP apenas da etapa clara, não seria o suficiente para ela conseguir sobreviver.
Então a planta, você tem que saber que apesar de fazer fotossíntese, ou melhor, além de fazer fotossíntese, ela também faz a respiração celular. Então vamos olhar este resumo. Perceba, a planta faz fotossíntese e libera a glicose e gás oxigênio. Esse gás oxigênio é resíduo, vai para a atmosfera. Agora, dentro da célula da planta também tem as mitocôndrias. As mitocôndrias agora utilizam a glicose e utilizam o O2 para produzir aí sim ATP em massa para a planta. E, consequentemente, a planta consegue sobreviver porque agora ela consegue utilizar, ela consegue otimizar a sua produção de ATP. Sim, pessoal, a planta também consome gás oxigênio. Mas dependendo da planta, ela libera mais oxigênio do que consome e, consequentemente, a nossa atmosfera fica com mais oxigênio. Mas é muito importante você lembrar, que você sabe que a informação vem de tudo que é lado, que o maior produtor de gás oxigênio na Terra não são as plantas, mas sim as algas. Gente, existem fatores internos na planta e fatores externos que determinam a quantidade de fotossíntese que a planta vai fazer. Os fatores internos da planta é, por exemplo, formato da folha, se está danificado ou não, quantidade de clorofila e abertura dos estômatos, aquelas células que abrem e fecham para troca de gás. Isso não é tão importante na fotossíntese para o teu vestibular. Mas agora, existem os fatores externos que determinam a quantidade de fotossíntese que uma planta vai fazer. São eles: a luz, a quantidade de CO2, de dióxido de carbono, e a temperatura. Então eu vou mostrar para vocês 3 gráficos, né, de cada um deles, e que o vestibular, mano, velho, adora cobrar. Veja, como eu disse para vocês, o cloroplasto possui clorofila. As clorofilas têm um ótimo de ondas de luz que conseguem converter essa luz em energia. Ora, repara que as plantas têm o seu ótimo de energia, sua máxima fotossíntese ocorre nas luzes azul e vermelha. Isso é lógico, por isso que elas refletem o verde, porque elas não absorvem o verde, elas absorvem o azul e o vermelho. Então os vestibulares podem te cobrar gráficos assim, mostrar gráficos assim. Por exemplo, maior quantidade de fotossíntese vai acontecer na luz azul e vermelha. E repara que diferentes pigmentos vão ter pequenas variações, mas ainda assim elas capturam a luz melhor no azul e no vermelho. Ainda sobre a luz, existe o chamado intensidade luminosa. Ora, a gente pensa, quanto mais luz eu meter na planta, maior vai ser a quantidade de fotossíntese. Calma, veja esse gráfico. Quanto maior é a intensidade luminosa, maior é a velocidade das reações fotossintetizantes. Mas é óbvio que existe um limite. Esse limite se dá porque não adianta tu receber muita luz, muita luz, se a planta não tem, por exemplo, cloroplastos o suficiente. Então ela vai se estabilizar num certo ponto. Aqui existe o que a gente chama de ponto de compensação. Quando a luz é o suficiente para que produza a mesma quantidade de oxigênio que a planta consome. Aí fica balanceado. A mesma quantidade de oxigênio que a planta libera é a mesma quantidade que ela utiliza. E os vestibulares podem te cobrar questões mais ou menos assim: intensidade de luz, produção de gás oxigênio. Repara, esse aqui está completamente errado. Veja, quanto mais luz, maior a produção de gás oxigênio para sempre, fica no infinito. Não, esse aqui, errado, fica sempre na reta. Não, é só você olhar esse gráfico do lado, você vai ver que a alternativa correta seria B. Aumenta até certo ponto. E aí cabe uma reflexão interessante, são plantas. Por exemplo, essa é uma planta que eu não posso colocar ela no sol, ela gosta de pouca luz. Portanto, o ponto de compensação dela, ou seja, o ponto de equilíbrio entre o que ela consome de oxigênio com o que ela gasta é baixo. Agora, se você pegar um cactus, uma planta como o cactus, e colocar na sombra, cara, ela não vai sobreviver, ela precisa de sol, muito sol. Portanto, o ponto de compensação do cactus é altíssimo. Esse ponto de compensação pode ser chamado também de ponto fótico, que é exatamente o equilíbrio entre o consumo de O2 e a liberação de O2 da planta. Obviamente, se ela receber mais luz, um pouco mais de intensidade luminosa, ela vai liberar mais O2 do que consumir, até um certo ponto, como eu recém falei para vocês. Outro fator é a temperatura. Veja essa imagem. A taxa de fotossíntese tem o seu ideal lá pela temperatura entre 35 e 40 graus. Maior do que isso, as proteínas vão se desnaturar, as enzimas, né? E aí vai cair drasticamente a taxa de fotossíntese. E como você sabe, as enzimas, você viu na aula de enzima, né? Elas têm o seu ótimo de temperatura, que vai ser por aqui. Menores temperaturas também vão diminuir a taxa de fotossíntese.
A gente sabe que é óbvio que depende da planta. Tem plantas que vão aguentar temperaturas mais altas, outras mais baixas, mas essa é a média. 35, 40 graus é a média. A quantidade de dióxido de carbono também é um fator limitante da fotossíntese. Veja essa imagem. Quanto mais dióxido de carbono tiver na atmosfera, maior vai ser a taxa fotossintetizante, horas. A planta vai utilizar o CO2 para montar seus compostos orgânicos. Mas repara, também existe um limite. Se tiver, por exemplo, aproximadamente 0,2% de CO2 na atmosfera, ela se estabiliza. Mas é óbvio, pessoal, não tem 0,2% de CO2 na atmosfera, é muito menos. Existem, portanto, estufas que as pessoas que querem que as plantas cresçam muito rápido, eles literalmente mandam dióxido de carbono nessa estufa, injetam, ela fica com maior quantidade e, consequentemente, a planta cresce um pouco mais rápido. Lembrando, existe um limite, ela vai se estabilizar porque ela não tem aparato químico para produzir indefinidamente. Senão daqui a pouco ela vai crescer em um dia, ela cresce 1 metro. Não vai acontecer, tem um limite para isso. Pessoal, uma pergunta que muitos me fazem, que antigamente muitas pessoas falam, não pode dormir com planta no quarto, porque senão se tu dormir, tu vai morrer sufocado. Uma mentira deslavada. Primeiro que as plantas, por mais que liberem CO2 na respiração celular, é muito menos do que nós, muito menos. E tanto dormir com uma pessoa do teu lado tá roncando feito um louco, tu vai morrer. Imagina, né? Tu dormindo, a pessoa do teu lado, daqui a pouco tu começa a sentir falta de ar. Por quê? Porque a pessoa tá respirando e tirando o gás oxigênio e liberando CO2. Bobagem pura. Gente, para finalizar, existe o que a gente chama de sequestro de CO2. Algumas empresas, inclusive, têm chamado créditos de carbono. Ou seja, elas têm que plantar muitas árvores para que elas possam, então, liberar CO2 na atmosfera. Veja que interessante, né? Na verdade, é meio estranho, inclusive. E aí tem os créditos de carbono, ou seja, eu tenho crédito, eu plantei demais, muitas árvores, então eu posso liberar CO2. Mas é uma maneira que o governo faz para que, pelo menos, ela fala, tu pode liberar CO2, mas tu tem que compensar isso plantando árvores. Aí elas fazem, inclusive algumas empresas compram de outro, falam, vou te comprar créditos de carbono. Isso era muito famoso alguns anos atrás, agora o assunto meio que esfriou, mas existe e o vestibular pode te cobrar. E vamos dar aquela última retomada, porque, gente, essa aula foi muita informação, então veja essa imagem. Pessoal, na etapa fotoquímica, o cloroplasto pega a luz solar e quebra a água. A água fornece hidrogênios e fornece elétrons. Por quebrar a água, libera o O2 como resíduo. Ainda na etapa fotoquímica, são produzidos ATP e NADPH. Esse ATP e NADPH é utilizado na fase química. A fase química vai pegar a energia do ATP, vai pegar os elétrons e hidrogênios do NADPH, mais o CO2 e vai produzir glicose. E, consequentemente, vai devolver o NADP e o ADP para a etapa fotoquímica. Esse é um processo muito charmoso, muito lindo, sou apaixonado, né? Tô aqui tomando meu chimarrão amargo, dando essa aulinha, felpuda, recém fiz a barba, né? Já é difícil eu ter a cara limpa assim, mas fiz. E tô muito feliz em falar de fotossíntese, sou apaixonado. Gente, fica aqui para vocês meu grande abraço, aquele big abraço do professor Samuel, e a gente se vê por aí num próximo vídeo. Até logo!